Moçada, vamos lá então, chegando ao final da eletroquímica, hoje nós veremos a eletrólise ou células eletrolíticas. O que é eletrólise? Eletrólise é uma reação que é o contrário da pilha. O que a pilha faz? Ocorre uma reação química que produz corrente elétrica. O que é a eletrólise? É o contrário, eu preciso de corrente elétrica, aplicar uma corrente para provocar uma reação química. E por que essa diferença, professor? Porque em uma pilha, sempre ocorre uma reação espontânea, que você colocou os reagentes em contato nas condições adequadas, a reação começa a ocorrer naturalmente. Na eletrólise, eu vou forçar a ocorrência de uma reação que não é espontânea. Por isso, eu preciso fornecer energia para o sistema para forçar a ocorrência dessa reação. Então, a energia elétrica vai ser a energia externa que eu vou aplicar para promover isso. Então, a pilha serve para fornecer a corrente, fazer os dispositivos funcionarem. E na eletrólise, por que eu vou aplicar a corrente para provocar uma reação química? O meu interesse, gente, é nos produtos dessa reação química. Então, é uma reação, por exemplo, uma indústria química. Ela produz as suas mercadorias, os seus produtos por meio de reações químicas que são feitas lá dentro. A eletrólise é um tipo de reação química. Só que uma reação química vai gerar determinados produtos de interesse para alguns setores, mas precisa de energia elétrica para que essa reação ocorra. Então, por exemplo, eu consigo produzir gás hidrogênio, gás oxigênio, hidróxido de sódio, cloro e muitos outros produtos. Também vocês já ouviram falar das semijoias, dos banhados a ouro, banhado a prata, niquelado, por exemplo, cromado. Você pega uma calota, às vezes, de um carro, uma bicicleta, você fala, olha, isso daqui é cromado, dá uma aparência mais bonita e protege mais contra a corrosão. Também se faz isso por meio de uma eletrólise, um processo específico, que é uma eletrólise, mas é um processo chamado de galvanoplastia. A eletrólise pode ser feita com eletrodos inertes ou eletrodos não inertes. O que são esses eletrodos? São materiais que nós inserimos na solução e que nós vamos ligar numa fonte de tensão. Um eletrodo inerte é um material que não reage. Inerte é sempre algo que não reage. Então você coloca um eletrodo inerte, a reação ele vai servir como uma superfície para que ocorra a reação. E ele vai transportar os elétrons. Ele próprio não reage. E um eletrodo não inerte é um eletrodo que reage. A reação estará condicionada àquele eletrodo. O que é mais importante de nós estudarmos? A eletrólise com eletrodos inertes, que não reagem. Sempre que eu faço uma eletrólise com algum eletrodo inerte, eu preciso usar algum eletrólito na minha solução. Então, esse eletrólito nada mais é do que alguma substância que vai me fornecer íons. Esses íons serão os responsáveis, serão quem vai de fato reagir. E eu posso obter íons a partir de um sal, de um ácido, uma base, ou alguma outra substância que produz esses íons. Eles serão os responsáveis por gerar os produtos da reação. E só para a gente recordar dois termos muito importantes em eletroquímica, que é cátodo e ânodo. Eu expliquei lá na aula de pilhas que qualquer dispositivo eletroquímico, cátodo é o nome que a gente dá para o lado ou para a reação de redução. E ânodo é o nome que a gente dá para o lado que ocorre a reação de oxidação. A pilha a gente sabe que tem o cátodo e tem o ânodo. E na eletrólise também eu terei o cátodo e o ânodo. Mas a grande diferença são os polos, gente. Isso você tem que tomar cuidado. Quando eu falo de uma pilha, na aula passada eu expliquei que o cátodo é o polo positivo e o ânodo o polo negativo. Mas na eletrólise não é assim que acontece. Os polos se invertem. Na eletrólise, o cátodo é o polo negativo e o ânodo é o polo positivo. E nós temos dois tipos de eletrólise que são importantes, que é o que eu vou explicar para vocês, que é a eletrólise ígnea e a eletrólise aquosa. A única diferença, gente, entre um e outro é a forma como os íons são gerados. E os produtos de reação são diferentes também. Eu posso fazer uma eletrólise do mesmo composto, mas se for ígnea, os produtos gerados serão diferentes do que a eletrólise aquosa. Eletrólise ígnea, os íons são gerados a partir do aquecimento do composto até sua fusão. Então eu vou dar um exemplo para vocês.
da eletrólise ígnea do cloreto de sódio. Nós vamos ter que aquecer o cloreto de sódio até que ele passe para o estado líquido. Eletrólise ígnea, a palavra ígnea vem de ignição, que lembra alguma coisa envolvendo calor, até fogo. Mas na verdade, a ideia aqui de eletrólise ígnea é que eu preciso de uma alta temperatura para promover a fusão do composto que eu vou usar para gerar os íons. Já na eletrólise aquosa, eu vou dissolver esse eletrólito, ou melhor, esse composto, em água, formando o eletrólito, formando uma solução aquosa. Então, se eu fizer uma eletrólise aquosa de cloreto de sódio, eu tenho que dissolver esse cloreto de sódio em água. Vamos ver como que é a eletrólise ígnea. Então, nós precisamos aquecer um sal até sua completa fusão. E no estado líquido, os íons do sal ficam livres, então ele passa a ser um condutor. Vamos ver, por exemplo, a eletrólise do cloreto de sódio. Quando eu aqueço o cloreto de sódio a temperaturas superiores a 800 graus Celsius, os íons, já que uma ligação iônica, que é o caso do cloreto de sódio, é formado por íons. Esses íons eles ficam livres. A alta temperatura faz com que esse cristal de íons Na+ e Cl- seja desmanchado e os íons têm livre movimentação, gerando a movimentação dos íons Na+ e Cl-. Então vamos lá. Quando eu falo, gente, de eletrodo inerte, existem dois eletrodos muito usados, que é a grafite e a platina, que são materiais que não sofrem nem oxidação nem redução. Porém, quando eu falo em custo, eu uso grafite. Por quê? Porque a grafite é um material barato. O grafite você tem no lápis. E a gente sabe que é um material barato e um condutor muito bom, muito bom. Já a platina é um metal inerte também, no caso é um metal, mas ele é um metal muito caro. Então, alguns procedimentos, em algumas situações, tem que ser usado platina, mas à medida do possível se usa muito grafite por conta do custo. Então, para eu fazer uma eletrólise, a primeira diferença da pilha é que na pilha eu tenho que ter dois compartimentos. Na eletrólise não, eu vou usar um único compartimento, que eu posso chamar de cuba eletrolítica, ou um único recipiente, e lá dentro eu vou colocar cloreto de sódio sólido. Aqueço até temperaturas superiores de 800 graus Celsius, e aí eu vou liquefazer esse sal. Então, eu vou colocar 2 eletrodos inertes de grafite, por exemplo, que é o mais barato, e ligar a uma fonte de tensão. Eu pus uma bateriazinha aqui, pode ser uma fonte mesmo, algum gerador aqui, uma fonte de tensão. Legal, gente. Então, eu já tenho os íons Na+ e Cl- provenientes do NaCl fundido. Eu vou ter o polo negativo e o polo positivo. O eletrodo de polo negativo é aquele que foi ligado ao polo negativo da bateria. E o eletrodo que eu liguei no polo positivo será o polo positivo da minha eletrólise. Se eu pensar polo negativo menos atrai mais, carga negativa atrai carga positiva. Então o eletrodo que eu tenho, polo negativo, vai atrair os íons positivos e ocorrerá a reação de redução. O íon positivo, nesse caso, é o Na+. A reação de redução é esse Na+ ganhando um elétron, se reduzindo a sódio metálico, sódio com carga zero. E já que vai ocorrer uma reação de redução, esse será o cátodo. Então, olha só, gente, isso acontecendo. A bateria vai jogar elétrons no eletrodo, vai bombardear elétrons, forçar com que os elétrons vão para lá. Como eu estou agora com o meu eletrodo inerte cheio de elétrons, que são cargas negativas, ele vai atrair as cargas positivas. E aí, cada elétron vai se associar ao íon Na+, positivo, formando sódio metálico, que é um metal muito difícil de se obter, porque ele é muito instável nas condições ambientes. Muito bem, mas do outro lado eu tenho o polo positivo da minha bateria e, consequentemente, da minha eletrólise. E eu sei que mais atrai menos, então o polo positivo vai atrair os íons negativos. E a reação que vai ocorrer, já que os íons negativos são os íons Cl-,
a bateria vai roubar, forçar com que esses elétrons adicionais do Cl-, essa carga menos, será arrancada desses átomos, e aí dois Cl- terão os seus elétrons, suas cargas arrancadas, e formarão a molécula de Cl2, que é o gás cloro, liberando 2 elétrons. Como haverá liberação de elétron, é uma reação de oxidação, e oxidação ocorre no ânodo. Então, eu vou ter todos os íons Cl- ali. A bateria vai puxar, vai forçar, puxar os elétrons das cargas Cl-. Então, vai pegar para ele. E dois átomos de Cl se ligam formando a molécula de Cl2. E os elétrons viajam lá, então, para a bateria. Muito bem, moçada, o sentido da corrente, lembrem-se que é sempre o inverso do sentido do fluxo dos elétrons. Então, o que eu produzi por essa eletrólise ígnea do cloreto de sódio? Eu produzi sódio metálico e Cl2, que é o gás cloro. Então, aqui tem uma outra imagem do Na, do sódio metálico, e do Cl2, gás cloro, sendo produzidos. Então, na região onde eu tenho o cátodo, a reação que ocorreu foi a reação de redução, Na mais elétron, formando sódio metálico. E eu tenho o potencial de redução dessa reação. E no ânodo, eu tenho a ocorrência da oxidação, 2 Cl-, formando 2 elétrons mais Cl2. E também tenho o potencial de oxidação. Se eu somar as duas equações, eu obterei a equação, eu vou obter a equação global da eletrólise. Corta os elétrons, tem que cortar os elétrons, por isso eu multipliquei a equação do cátodo por 2. E um detalhe importante, pessoal, é que diferentemente da termoquímica, quando você multiplicou a equação por 2, você não multiplica o potencial por 2 também, não multiplica. Existe uma justificativa matemática para isso, que nós não vamos entrar em detalhe agora, mas você não multiplica. Copio o que sobrou e eu tenho a equação global da eletrólise. E eu tenho também qual que vai ser o potencial global da eletrólise, é só somar os dois potenciais. Nesse caso deu 4,007 volts, isso significa que é o potencial, a tensão necessária da bateria caso eu queira promover essa reação. Eu tenho que pôr uma bateria, uma fonte de tensão que forneça uma diferença de potencial de pelo menos 4,07 volts.